eu creio que é propício esse tempo de volta de retiro e de cansaço com a palavra, e nós temos discernido isso, e o texto que o Senhor me deu. E eu quero compartilhar, acredito que a maioria aqui já conhece essa história. Mas o tema central é o perigo do cansaço. Qual é o perigo quando eu chego no extremo do meu corpo? E eu não sei vocês, o pastor já falou isso várias vezes, mas eu sou uma pessoa que tem uma necessidade de sono um pouco maior. Se eu não durmo bem ou não durmo tudo que eu precisava, eu não fico no meu 100%, eu não vou render no dia seguinte tudo que eu precisava render. O pastor e o Isaac, eles são ao contrário, eu e o George somos assim. O George puxou a mãe nisso. Às vezes dorme e embala. O pastor e Isaac, eles deitaram, eles parece que carregam em 10 minutos. Se eles acordarem, eles estão prontos para a vida. E eu não sou assim. Mas eu tenho uma necessidade. Eu lembro quando eu tive os meus bebês, os dois, Isaac e Josué, entendendo a necessidade do meu corpo, eu fui buscar, me informar sobre como eu poderia fazer, porque eu sabia que se eu não dormisse durante as madrugadas, durante o dia, eu não estaria bem para cuidar deles. Então, eu precisava entender de uma rotina de sono, de princípios que era possível, sim, mesmo com 2 bebês pequenos, dormir uma noite inteira, se recuperar, estar bem para o dia seguinte. E eu sei que às vezes é até um choque, mas eu compartilho isso bastante nos cultos de mulheres. O meu primeiro filho, Isaac, eu amamentei a noite só até os 3 meses, e depois ele dormia a noite inteira. E o meu segundo filho, como também ele já é mais dorminhoco, ele nunca acordou para mamar de madrugada, e eu nunca acordei, nunca dei, e está vivo. Está bem serelepe, por sinal. Mas por que eu estou falando isso? Porque às vezes quando nós chegamos no extremo do nosso corpo, no extremo de cansaço, nós ficamos suscetíveis a tomar algumas decisões erradas e agir sem pensar. E eu quero compartilhar 2 textos, e eu já vou fazer a conexão deles, vocês vão me entender, e eu prometo que eu vou ser rápida. Mas o primeiro texto está lá no livro de Gênesis, no capítulo 25, a partir do versículo 27. Gênesis 25, 27. Não temos slide. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim, não dorme. Abre a tua Bíblia aí mesmo e acompanha a pastora. Espera aí que eu só vou abrir a água. Quem achou, diz amém. Quem nem procurou, fala misericórdia. A gente vai se acostumando, irmãos? Acompanhar no telão, mas não tem problema. Pode acompanhar no telão, eu vou ler aqui. Gênesis 25, 27. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú e disse, peço-me que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. E assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Creio que a maioria aqui já conhece esse texto, já ouviu alguma ministração sobre isso. Mas a realidade é essa, ele era um grande caçador, mas ele tinha saído para fazer as suas caças, e ele sai, e não sei como tinha sido o dia, quanto tempo ele tinha ficado lá. A questão é que quando ele retorna, ele está, eu costumo falar esse termo, esgualepado. Quem já ouviu isso? Só o pó a capa do Batman, só o pó da rabiola. Literalmente cansado, esmorecido, de talvez um dia inteiro procurando caçar, talvez um dia inteiro, mais tempo, eu não sei. E ele estava literalmente, então, cansado.
exausto. Só que, quando ele chega e ele sente talvez o cheiro da comida, vê ali, a vontade de comer e recuperar as forças dele foi algo tipo eu pedindo um mísero pedaço de frango para o Will, que ele só me deu um pedacinho, mas tudo bem, né? Deixa assim, Lorena. Inclusive, eu tinha acabado de orar e profetizar várias coisas sobre a vida dele, e eu recolhi as palavras, brincadeira. Falei, já que, né, só me dá um pedacinho, e é verdade, tem testemunhas, cadê a Rai? Está aí, não está? Está por aí, ó. Tá aí, ó, Fran. Não, e detalhe, eu morrendo, eu vou contar, gente, vocês têm que saber esse tipo de coisa, para quem é o irmão que senta do seu lado. Eu só com um pedacinho de frango, Malemar conseguia cortar, me vem a Fran Dias, saindo da cozinha com um baita prato de comida, assim, ó, e senta do meu lado comendo. Eu falei, olha só porque ela tem acesso à cozinha, mas tudo bem. Era tipo eu, né, Esaú, voltando para o texto, esmurecido. E Jacó era esperto, Jacó era enganador, esse, né, o seu nome a gente sabe, e ele propôs então uma troca. Ele falou, já que você está assim, me dá o seu direito de primogenitura, me dá o seu direito de irmão mais velho, me dá aquilo, me vende, eu troco com você. Eu satisfaço a sua necessidade agora e você me dá aquilo que o Senhor tinha te dado. E por que eu estou falando isso, queridos? Quando nós chegamos no extremo de nossas emoções, extremos do nosso corpo, muitas vezes nós estamos suscetíveis a tomar decisões erradas na nossa vida. As emoções se potencializam dentro de nós. E aquilo que, se fosse num dia normal, numa rotina normal, talvez seria muito mais controlável, se torna algo tão grande que eu não caio em mim e presto atenção naquilo que eu estou fazendo. E o que o Senhor está falando ao meu coração é que Esaú, queridos, vamos combinar, muito provavelmente ele não iria morrer de fome. Quem concorda comigo? Ele não estava ali, talvez, há muito tempo, que era a última refeição da vida dele. Não, não era algo assim, eu não creio que seja algo assim. Não sei se você já passou por isso, mas tem dias que você está tão faminto, que se você às vezes não tem condições, não tem onde parar, não tem o que comer, não tem nada em casa, passa um tempo e a fome passa. Quem já aconteceu? Vocês não? Misericórdia, igreja. Quem já aconteceu isso? Por que eu estou falando? Esaú não iria morrer. Esaú não iria falecer, não era o fim da vida dele aquilo. Era um momento sim que ele estava muito cansado, exaurido, exausto, mas ele não iria morrer. Só que ele fala isso. Para que vai me servir isso? Eu estou a ponto de morrer. E o que o Senhor começou a falar ao meu coração é justamente isso, queridos. Cuidado de chegar em extremos no seu corpo, no seu físico, no seu emocional, na sua vida espiritual, para você não estar suscetível a negociar aquilo que é seu, a negociar aquilo que é inegociável, aquilo que é um direito seu e que o Senhor já te deu. Vocês estão aqui comigo? Esaú, para satisfazer o desejo imediato dele, para satisfazer a fome, tudo bem, ele estava com fome, mas aquilo não era algo de vida ou morte, não era algo tão extremo assim, só que ele não se dá conta, e nós temos que tomar cuidado, porque se nós focarmos no prazer imediato, a gente muitas vezes vai tirar os olhos daquilo que vai garantir o meu legado, garantir a longevidade da minha vida, garantir as decisões certas. Pastora, você está falando só de alimento natural? Não, não estou falando só disso. Mas quantas pessoas, posso dar um exemplo prático? Gente, vocês não estavam no retiro, vocês não estão cansados. Posso? Vocês queriam que o pastor estivesse ministrando, né? Mas tudo bem. Agora sou eu mesmo, vai ter que ser. Vou dar um exemplo. Já vi algumas vezes isso.
Pessoas que se consagram e se guardam por anos. Por anos. Crendo que o Senhor tem o melhor. Agora deu mijadeira no povo. Fica aqui comigo. Deixa o povo ir, voltar. É assim mesmo. Né? Por anos ali aguardando. Por anos crendo que o Senhor tem o melhor. Só que chega uma hora, eu já vi algumas vezes isso, queridos. E como isso é triste. Que dá uns 5 minutos de bobeira na pessoa. E ela fala assim, cansei. Cansei de esperar. Cansei de aguardar o melhor que o Senhor tem para mim. Quer saber? Vou fazer na minha própria força. Quer saber? Eu vou fazer as coisas acontecer porque está demorando demais. Se talvez eu tiver que ir lá buscar um alimento, até fazer, vai demorar demais, eu vou morrer. Nunca, né? Ou, cansei de lutar pelo meu casamento. Cansei de orar pelo meu marido, eu cansei de orar pela minha esposa, eu cansei de orar pelo meu filho, eu cansei. Faz sentido o que eu estou falando? E quando nós chegamos nesse extremo, muitas vezes a gente abaixa a nossa guarda. E Satanás vai querer apresentar propostas que vai tirar o foco. E como isso é perigoso, porque nós jamais deveríamos tomar decisões permanentes em momentos assim. Fala para a pessoa que está do seu lado, não tome decisões permanentes que vão afetar o resto da sua vida quando você estiver no extremo. Posso falar? Está cansado, está nervoso? Nervosa? Vai pescar? Não. Mas é também às vezes. De verdade, não toma decisão. Não negocia aquilo que é valioso. Não negocia aquilo que o Senhor te deu. Foi o Senhor que escolheu quem ia nascer primeiro, quem teria esse direito. E é diferente, tá? A bênção é uma coisa, o direito de primogenitura é outra. E ele ficou sem os dois. Porque se eu não valorizo aquilo que Deus me dá, até que eu tenho, vai me ser tomado. Uma coisa é a bênção, outra coisa é o direito de primogenitura. Todo mundo sabe disso, né? A bênção, ele foi enganado realmente. Jacó se fez passar de Esaú e tomou a bênção. Mas o direito de primogenitura, que é outra situação, ele que negociou. E se aquilo que o Senhor me deu, eu não cuidar e não zelar, até o que eu tenho vai me ser tomado. E como nós precisamos estar atentos, queridos, para blindar e proteger aquilo que é valioso, para blindar e proteger. E muitas vezes a estratégia é essa. Descansa. Naturalmente falando, se a fome é o que te pega, cria o hábito de jejuar. Se você jejua, né, bastante, pode ficar tranquilo, a fome vai bater e ela vai passar e vai dar tudo certo, você vai continuar vivo. Tem, como o pastor brinca, e é real, tem alguns que têm uma reserva bem grande, então pode ficar tranquilo. Mas, muitas vezes, o que a gente precisa é sair dessa situação. É falar, opa, e identificar o meu corpo, saber como eu sou. Se eu estou chegando num extremo, se eu estou começando a ficar, e eu não só estou falando de fome, estou conseguindo fazer entender? Se eu estou começando, de repente, a ficar extremamente irritado com uma situação, desgastado num relacionamento, desgastado em algum lugar, se eu estou começando a ficar bravo, se eu já não estou vendo saída, se eu já não para mim nada mais faz sentido, deixa eu te dar uma estratégia de Deus, sai do lugar, tira um tempo, vai literalmente dormir. Quem já estava brabo e foi tomar um banho, ou foi descansar, e não conseguia achar a solução, e quando, depois que levantou, a solução veio, estratégias vieram. E por que eu estou falando isso, queridos? Se a gente não tiver essa noção, a gente começa a ser enganados pelos nossos próprios sentimentos. Tanto homem quanto mulher. Nós precisamos nos blindar. Porque a primogenitura, como eu falei, ela foi algo dado por Deus. Era algo valioso.
era algo precioso, era o direito da dupla porção, era responsabilidades, era várias coisas, não quero me alongar aqui para eu ser rápida. Mas, se eu desprezar aquilo que o Senhor me dá, significa que fala, Senhor, você já me deu isso, mas para mim não faz mais sentido. Então, talvez eu esteja comunicando que aquilo que o Senhor me dá não é tão importante assim para mim. Talvez, Senhor, eu esteja orando por um monte de outras situações, mas eu já estou cansado e aquilo que eu já tenho, eu vou negociar. Aquilo que o Senhor já tem, que já está aqui, que eu já posso usufruir, eu não usufruo e eu continuo olhando para as coisas que eu ainda quero, que eu almejo, esperando que o Senhor vai me dar. E da onde que veio, né, isso? Nós estávamos aqui na sexta-feira e o Vander Cordeiro, fez uma reunião com os empresários e ele falou algo que eu falei, entendi, Senhor, a conexão e o que o Senhor quer falar. Por que acontece muitas vezes? Vou dar exemplos práticos, tá? Não é nada específico para ninguém, mas eu creio, como eu falei, é uma mensagem profética para um chacoalhão para nós. Em que sentido? Muitas vezes, lá fora, no trabalho, nos outros relacionamentos, até mesmo dentro da igreja, no ministério, a pessoa dá o 100%. Ela se dedica, ela rala, ela faz, ela acontece, ela atende todo mundo, ela é gentil com todo mundo, ela faz. Só que quando chega em casa, aquilo que o Senhor já deu, aí em vez de apresentar a melhor versão, fica só com a capa do Batman. Tanto homem quanto mulher, se arruma para sair, faz tudo o que tem que fazer, e em casa parece a Dona Florinda. Homem trabalha, chega em casa e se acha no direito, eu vou falar, perdão, de apresentar a melhor versão e falar, eu estou cansado, trabalhei o dia inteiro. Que é isso, mulher? Para de gritar, criançada. Vai fazer o que o pai mandou. Vai fazer o que a mãe mandou. Comecei a abrir a caixa de ferramenta. E sabe o que é isso? O que está comunicando? Lá fora eu dou o meu melhor, mas dentro, na hora que é para usufruir a minha dupla porção, na hora para usufruir aquilo que o Senhor me deu, eu apresento a minha pior versão. E eu sei, queridos, que em casa, com quem nós temos mais intimidades, vai ver as nossas falhas. Vai ver com mais frequência as nossas debilidades, as nossas deficiências. É natural isso. Contudo, o que não é normal, e eu preciso falar, é todos os dias deixar só o resto para aquilo que é importante. Mais um exemplo, posso? Ih, está fraco. Vocês querem ir embora, né? Termina logo isso aí, pastor, antes que a gente apanhe mais. Pelo menos as crianças. Aí, criança. Acorda cedo, vai para a academia, faz, acontece, trabalha e serve não sei o quê. E no tempo de oração com o Senhor, está só, Senhor, abençoa Deus Pai, abençoa Deus. Senhor, Tu sabes. Né? Como tem um irmão que diz assim, quando é para dar o meu melhor, quando é para eu ter realmente um tempo de investimento. Porque posso falar, sair caçar, queridos, faz parte das nossas demandas. Sair, trazer a provisão, faz parte. O que a gente não pode deixar escapar pelos nossos dedos é aquilo que o Senhor já nos deu. A sua casa é valiosa, a sua família é valiosa, o seu casamento é valioso, os seus filhos são preciosos. Mas eu estou cansado, em vez de eu brincar e jogar com meu filho, é melhor que ele assista uma série da Netflix.
Ao invés de talvez eu brincar de boneca, ou talvez de montar um quebra-cabeça, fazer um desenho, fazer o culto do lar, é melhor cada um, né? Deixa aqui eu ficar na minha caixa do nada, deixa eu me recuperar, deixa eu voltar. E eu não estou falando que você vai ter que estar 100% o tempo inteiro. Usa as suas estratégias, como o Vande compartilhou ali, que muitas vezes ele chegava em casa, e antes de entrar em casa ele ficava uns 10, 15 minutos ali, recebendo, né, sei lá, um renovo do Senhor, mas para a hora que ele entrasse, ele pudesse estar 100% ali. Faz sentido o que eu estou falando? Muitas vezes nós somos consumidos pelo dia a dia e negociamos por prato de lentilha, por uma coisa que é passageira, que hoje me satisfaz, mas amanhã vai embora. E como isso é perigoso? E eu falei que eu creio que é uma mensagem profética, queridos. Porque eu não sei, pode ser eu imaginando agora, não vai falar para o pastor que eu estou falando coisa que não está na Bíblia, mas ele pediu um pouco de cozinhado ali, né? Cozinhado, na versão está cozinhado. E Jacó deu pão para ele também, fala. Então eu creio, isso é em minha análise, tá? Que tinham outras coisas para comer. Mas era o desespero de satisfazer a alma, o desespero de se satisfazer ali. Só que pôs em risco e pôs em jogo a continuidade dele. Mas eu falei que Deus me deu 2 textos. E me veio um outro exemplo que da mesma forma de um homem que tem uma ligação com a lentilha. Posso falar? Está lá no 2º livro de Samuel. E eu já vou terminar, eu vou ser rápida. 2º livro de Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 11. Eu vou dar o pano de fundo aqui, só para vocês entenderem o que se trata esse texto e esse homem aqui. Esse texto está relatando alguns valentes de Davi. Davi tinha um exército muito poderoso, conquistou muitas coisas, derrotou todos os inimigos, né? Não teve batalha ali que eles não pudessem resistir, enfim. Mas mesmo dentro desse poderoso exército, haviam alguns que se destacavam por grandes feitos, coisas diferentes que eles tinham feito. Teve um que lutou tanto que a espada ficou grudada na mão, e teve outros, enfim, mas eu quero falar especificamente desse aqui, Samá. 2º livro de Samuel, 23, versículo 11. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus. Pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Que diferença? Por um prato de lentilha, vende a primogenitura. O outro, eu confesso que quando eu li, eu falei, um dos netos de Esaú se chama Samá. E eu falei, Senhor, será que é esse Samá? Mas não tem nada a ver o Lecucré. Eu fui pesquisar se era o mesmo povo, mas não é. Falei, amém, o Senhor levantou alguém da descendência para redimir, mas não é. É outro povo. Mas fica o sentido profético também aqui. Mas qual que é a diferença? Os filisteus estavam atacando e conquistando as terras e fazendo um esparrama no povo. Só que a postura de Samá, enquanto todo mundo estava fugindo, quando todo mundo estava atemorizado, ele tomou uma decisão. Ele falou assim, o quê? Esse pedaço de terra é meu. Isso aqui me pertence. Esse campo de lentilha eu não vou entregar de mão beijada. Eu não vou deixar os filisteus tomarem posse daquilo que o Senhor já me deu. E o que o texto fala? Que ele se pôs no meio daquele campo. E ele começou a lutar. E ele lutou até o final para que os filisteus fossem embora e o campo fosse preservado. Vocês estão aqui? E algumas coisas que o Senhor falou. Todos estavam fugindo. Todos estavam indo em uma direção. Mas Samá tomou uma decisão de não ir com a multidão. De não ir no fluxo do rio. Se todo mundo está indo para lá, então eu também vou. Se está todo mundo entregando, se está todo mundo fugindo, se está todo mundo com medo, eu também vou. Não.
Todo mundo pode fazer o que quiser, mas aquilo que o Senhor já me deu, isso aqui, se o Senhor não quiser, ninguém vai me tirar. Isso aqui eu vou lutar, isso aqui é precioso para mim. Ah, mas estão fazendo, estão deixando de fazer, tinha mais gente que podia ajudar, mas não estão ajudando. Não interessa. O posicionamento de Samar é, eu vou me colocar. E sabe onde ele se coloca, queridos? No meio do campo. E o que o Senhor falou para mim, que o melhor lugar para estarmos e para lutarmos as guerras e os teus posicionamentos corretos é no centro da vontade dEle. Não é nem na direita, nem na esquerda, nem para frente e nem para trás. E o que isso diz na minha vida? Quando você, queridos, está fazendo aquilo que o Senhor te pediu para fazer, está no local que o Senhor já te posicionou, está cumprindo todas as tuas demandas, mas está no centro da vontade dEle, o livramento vem. As batalhas vêm, mas o livramento também vem. A força e a estratégia para guerrear também vem. Mas eu estou sozinha, eu estou sozinho, ninguém mais acredita. Queridos, se o Senhor falou, fica e defende o teu campo. Fique e defende a tua família, fique e defende teus filhos, fique e defende teu casamento. Defende a tua santidade, defende o teu chamado, defende o teu propósito. Não se entrega, não se atemorize, não saia correndo. Toma postura de homem, de mulher de Deus, que fala, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, pode vir quantos forem. Eu vou defender aquilo que o Senhor já me deu. E não é só um prato, é um campo inteiro que vai produzir, produzir, produzir. E o que eu estou querendo dizer é aquilo que o Senhor já te entregou, a terra que você já possui, não retroceda. Se você já avançou, não deixe o Satanás tomar de novo. Quantas pessoas, queridos, pelo cansaço às vezes, como eu falei, desiste e larga, por distrações, por um prato de lentilha que hoje, como eu falei, entra, amanhã vai embora. Sem pensar talvez que tinha um campo inteiro, que vai produzir por gerações, que vai a uma conquista de terra, de território espiritual, que falou aqui não. E sabe qual que é o detalhe? Porque na nossa força, queridos, nós não conseguimos. Mas o detalhe é, que o texto é bem claro em falar, versículo 12, pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus. Ele atacou, só que olha o detalhe. Vamos ler juntos, para vocês não dormirem. Não, gente, vocês estão parecendo tudo Esaú, larga a mão. Vamos ler igual Samar, vai, 3, 2, 1. E quem? Não escutei. Não é você, criatura abençoada. Não é eu. É o Senhor que vai dar o livramento. Não é na força do nosso braço, mas nós precisamos nos posicionar. Quando eu estou posicionada no Senhor, Ele vai à frente. Eu estou no meio, mas Ele está em volta. Não conte, não ache que na sua força você vai conseguir, queridos, porque você vai cansar. Você vai desistir. A fome vai vir. A vontade de largar tudo, chutar o balde, meter uma bica, comer o prato de lentilha, comer o pão, comer o que te apresentarem, vai vir. Mas se você se posicionar no meio, no centro da vontade, falar, Senhor, eu não consigo. Eu estou sozinha aqui, não tem mais ninguém. Mas o Senhor me deu, não é só se o Senhor não quiser. Faz sentido o que eu estou falando? Se posiciona, guerreie e lute. Porque é Ele que te protege. Romanos 12, 1 diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Apresenta o seu corpo como um sacrifício vivo. Ninguém mais está aqui, Senhor. Ninguém mais está acreditando. Ninguém mais quer lutar. O cenário está complexo.
São várias pessoas contra um. Mas se eu creio, eu tenho uma palavra, e eu tenho uma autoridade, uma legalidade dada pelo Senhor, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Se o Senhor falou, luta. Se o Senhor falou, fica, permaneça. Não se canse. E eu vou fechar aqui, queridos. Eu falei que eu quero ser bem rápida. E é engraçado porque nós estamos nos ciclos do Shemitah, como o pastor ministrou, quinta-feira. E eu não sei quantos aqui, mas eu creio e eu discerno, conversando com algumas pessoas, principalmente entre as mulheres, que nós já conversamos isso, mas eu creio que tem acontecido com os homens também. Nós estamos dentro do ciclo, numa estação de provação, no ano de primícias, onde eu tenho que entregar tudo para o Senhor, porque é uma provação, e vem a apostasia e a provação. Nós estamos passando nesse período. Nós estamos justamente atravessando isso. Então, não é à toa que muitas pessoas têm se sentido extremamente cansadas, esgotadas, no físico, na mente, mas não é um cansaço talvez normal, é um cansaço, fala, meu Deus, parece que eu já acordei cansada, parece que eu estou só estou sobrevivendo. Eu creio que nós estamos nessa estação, mas eu também creio que o Senhor está levantando uma geração de homens e mulheres que creem no poder do Deus que os defende, que crê no poder daquele que já deu e que já entregou o campo, e que vai fazer frutificar e multiplicar aquele campo 3 vezes mais na próxima temporada, no próximo ano. O pastor explicou os ciclos, e cada ano, e o próximo ano, queridos, nós vamos começar isso. No outro, né? Eu já me perdi nos anos, mas enfim, vocês creem em mim, sim ou não? Mas nós precisamos disso, porque não somos nós. Mas se nós entendermos, talvez você vai, a partir de hoje, começar a olhar as tuas batalhas, as tuas lutas, como uma resistência espiritual mesmo, para que você retroceda, para que você pare de acreditar, para que você pare de orar, para que você pare de profetizar, para que talvez você pare até de crer. Mas com esse entendimento, e o que o Senhor me mandou vir aqui nessa noite falar, é que o Senhor te dará o livramento, mas Ele precisa de um posicionamento seu de crer e permanecer e lutar por aquilo que Ele já te entregou. Só isso. Só isso, só permaneça. Para fechar, último texto, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos também, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não a de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, mas porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Fecha teus olhos, queridos. Queria pedir para o pessoal do louvor já vir aqui. Eu vou ler mais uma vez, para que você tome posse disso. E para que hoje seja realmente uma mudança, que eu vi durante o culto, e eu não sei se faz sentido, e eu já vou orar por isso também. Eu vi literalmente algumas pessoas que precisavam, sabe aquele desfibrilador, que é tipo um choque de renovo, um choque de realidade. Eu vi como se fosse algo espiritual, que alguns estão tão cansados, tão já assim, ó, Senhor, pastor, eu já não sei mais o que eu faço, eu estou literalmente entregando os betes. Mas eu creio que o Senhor vai vir com esse desfibrilador espiritual nessa noite, renovar suas forças, renovar sua esperança, renovar sua convicção de quem você é em Deus e quem Ele é para você, renovar a sua volta. Eu vou ler de novo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Esses somos nós, Senhor.
na sua presença. Feche teus olhos aí onde você está. Eu quero fazer 2 orações aqui, e nós vamos terminar. Mas a primeira é para você, que veio aqui pela primeira vez ou não, mas nunca fez uma oração e tomou uma decisão, um posicionamento, como eu falei que Samar ali, esse homem que nós compartilhamos da Bíblia, fez. E o seu posicionamento hoje para proteger o seu campo, não é uma guerra natural, mas há sim princípios espirituais. E o que eu quero te incentivar nessa noite é fazer uma oração simples, mas poderosa, que é o quê? Senhor, declara com seus lábios: Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que é o Senhor que vai lutar as minhas guerras, eu sei que é o Senhor que vai me sustentar. Parece que eu estou sozinha, eu estou desanimada, eu estou perdida, eu estou perplexo, mas com Ele você pode todas as coisas. Então, se é o seu caso, você nunca fez essa oração de entrega, eu quero te incentivar. Eu não vou te chamar aqui na frente, eu não quero te constranger, é entre você e Deus. Por isso que eu peço para todo mundo fechar os olhos. Não se preocupa com quem está do seu lado, quem está à direita, quem está à esquerda, é você e o Senhor. Mas se você nunca fez, como um ato de fé, coloque a mão no seu coração e repete comigo em voz alta essa oração, falando assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço quem o Senhor é. Eu sei que na minha força eu nada posso. Eu necessito da sua graça e da sua misericórdia. Por isso vem e faça morada em meu coração. Eu me abro para que o Senhor possa me conduzir. Eu declaro com os meus lábios, crendo no meu coração, que Tu és o meu único e meu suficiente Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, e que de lá ele nunca mais saia, e que eu possa viver tudo aquilo que o Senhor já tem determinado para mim. Em nome de Jesus. Amém e amém.